Esse é o projeto Café com Tradição, que tem o apoio da Secretaria de Cultura do Tabuleiro do Norte, por meio da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Estou aqui com o professor Samuel. Professor e outras coisas. Professor Samuel, que é também da Secretaria de Cultura de Tabuleiro, não é? É diretor de cultura? Não, Não. dentro da parte administrativa eu estou lotado como gerente de eventos. Mas assim, dentro das funções, a Secretaria de Cultura trabalha com um bocado de coisa, né? Então eu respondo por essa parte de mobilização cultural e políticas culturais. Ok. Eu conheço Samuel há muito tempo, dentro dos movimentos de cultura, um excelente ator, né? Já fiz um ou dois trabalhos com você, Junino. 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 Outros mais, mas Junino. Como é que a cultura apareceu na tua vida? Falar sobre como ela apareceu. Seu primeiro assim, meu primeiro contato com cultura, tu lembra disso? Lembro que foi uma fuga, né? Na verdade era uma fuga de um lugar onde eu estava, que eu não gostava, até aquele momento que, devido a questões de vida mesmo, era aquele menino bem solitário, então eu frequentei o catecismo. No catecismo conheci Marbenes. Marbenes disse que fazia parte do grupo Imagem, que era coordenado por Rosimeire. Então eu fui convidado para fazer parte daquele momento de preparação, quando naquele momento eu jurava que era um grande espetáculo, mas na verdade eram apresentações de exercícios teatrais, mas a minha noção de arte, aquilo ali era o máximo. Então meu primeiro contato foi de forma didática, né, de forma mais direcionada e na compreensão de arte, foi esse momento aí. Que era teatro. Que era teatro, em 2000. Eu acho que eu lembro de algumas apresentações desse grupo na época, ou desses experimentos na época, que tinha uma coisa que me chamava muita atenção, assim, a encenação não tinha grande movimento ainda, mas tinha uma impostação de voz muito bacana, muito bonita, né? Depois disso eu te conheci, né? Fiquei mais conhecendo você como ator no Tríplice Cênica, né? Que era você, o Júnior Costa e a Amy Virginia. E aí, como é que foi esse período? Isso aí você já estava bem dentro do processo, né? Estava, porque eu tive a oportunidade, assim, quando eu vou falar sobre esse processo, eu acho muito interessante sempre falar da Rosimeire, mas também falar do Avantan, que foi a partir de uma experimentação de espetáculo com texto autoral e com direção do próprio Avantan, o Cúmulo do Preconceito. Eu tive essa oportunidade de perceber o teatro enquanto encenação em voz, fala e interpretação, vamos dizer, contidas, ao mesmo tempo explosivas. Então passei por Avantan, posteriormente por Márcia Rejane de Limoeiro com... eu vi, na época eu não trabalhei ainda numa escola, não era? Isso, era com o Festal. Então a partir do Festal eu pude ter o contato com o Júnior Costa e a Amy, e aí teve toda um trabalho ainda dentro do Festal, que depois saiu de dentro das escolas muito mais como uma intenção de estudar um projeto nosso. E nesse estudo de projeto nosso, a gente tinha um quê muito de criticidade, de revolta juvenil, né? Tinha toda essa questão de uma exaltação, de uma verbalização mais densa, agressiva, ácida, e até chamavam de que o nosso grupo tinha um codinome, né? Que era Tríplice Cínica, mas na verdade era Tríplice Cênica. Eu lembro disso. O movimento junino aparece nesse meio tempo aí contigo? Não, foi bem paralelo, porque esse meu contato com a arte inicialmente foi uma descoberta de mundo. Então eu queria viver essa arte, não, então essas artes que estavam assim
saindo, assim, desejando sair de mim somente a partir do teatro. E eu também queria me socializar, de ter amigos, de ter grupo, me pertencer a um coletivo. Aí eu entrei no Arco-Íris. Aí logo no primeiro ano, em 2021, quando o tema era acerca de tudo, fazendo parte do grupo Imagem, eu consegui ser selecionado para ser o Santo Antônio, do casamento maturo. Eu lembro do projeto. Né? Aí você dançou Arco-Íris quanto tempo? Apenas um ano, mas era acerca de tudo, era acerca de tudo. Né? Aí eu dancei apenas um ano, iniciei os ensaios ainda em 2022, mas logo a quadrilha anunciou que não iria conseguir sair por diversas razões. Aí naquele ano eu não dancei, mas no ano seguinte eu fui ensaiar na São João Batista. Ainda permaneci no movimento junino, na São João Batista, por 2 ou 3 anos. Que aí teve um ano que foi comigo. Isso, teve um ano que foi contigo. O último, acho que o seu último ano talvez. Isso, se não me engano, foi 2006. Isso. Que nós fomos campeões cearenses. Isso, era esses comentários, acho que foi, que fomos campeões. Fomos campeões cearenses daquele ano. Eu tinha estado na São João durante um tempo, em 2005 eu fiquei fora, que foi o Paulinho que fez. Isso. Você fez, estava lá. E aí em 2006 eu volto para São João e vocês estavam. Você, o Júnior, né? Tinha uma galera. Que estava ali. E aí a gente fez esse trabalho junto. Depois disso, a gente voltou a trabalhar junto na Spin Flow, em 2007. Isso. Primeiro ano da Spin Flow, né? Que você fazia eu lembro, você fazia um personagem bem grande, bem importante dentro do... Porque como o tema era uma crítica a essa modernização e esse conceito de quadrilha estilizada e tudo mais, e era um movimento de resistência aquele projeto, né? E eu lembro que exigia muito de interpretação e era o que você falava, eu preciso que durante um certo momento você consiga trazer tudo que coloca, assim, tudo dentro do estereótipo de estilizado no casamento. Eu lembro de uma coisa, aí você vai me ajudar, porque eu não estou conseguindo lembrar direito. Era um menino e uma menina que fazia isso. E teve um momento que você teve que interpretar os dois. Lembro. Que você tinha que fazer, porque era uma menina que só falava girando, porque a gente fazia uma crítica à movimentação, né? Ao excesso do giro. Do excesso de giro. E o outro que era só close. E aí acho que essa menina faltou, e como o texto naquela época não era gravado, era no Gogó. E aí você fazia os dois personagens, né? Isso. O da pose e o do giro. Era um negócio bem interessante, eu lembro da época. 2007. Uma grande aventura, né? Porque... E muita irresponsabilidade da nossa parte também, porque a gente só ia, né? Não estava muito no... E ao mesmo tempo, assim, é uma mistura de responsabilidade com desejo de fazer e também com uma consciência artística que naquela época talvez eu não conseguisse falar, mas hoje sim. Porque hoje eu entendo que a arte ela não está para único e exclusivo a um único indivíduo. E às vezes a gente, quando está envolvido nessa história da fama, principalmente o ser destaque, o ser destaque às vezes coloca a gente numa posição de egocêntricos mesmos. E eu acho que aquele exercício era um exercício de dizer assim, não tem ninguém insubstituível. E era uma bandeira que a gente levantava enquanto formação de grupo, que era uma batalha mesmo. Era uma aventura, assim, uma grande aventura na realidade. E assim, a gente está falando de uma coisa que poderia parecer que era da cozinha da nossa casa, mas a gente estava indo para a exposição total do Estado, né? Uma crítica que a gente poderia ser apedrejado, inclusive, ali apedrejado, entre aspas, né? Era um movimento contra a maré, né? Era uma remada pesada contra a maré, que estava sendo imposta a gente, e a gente consegue aceitar, mas não da forma que imposta. Sim. Tudo tem que ir com um acontecimento natural, né? Eu acho que é isso que aconteceu. Depois disso, você, hoje, como é que você está dentro do movimento de cultura? Você tá hoje mais de bastidor.
É isso? Como ator, não. Eu nem sei, assim, hoje, apesar de dizerem assim, nossa, Samuel adora, é uma exposição, sim, eu gosto de exposição, afinal de contas, o artista, ele tá aí para se expor, né? Mas eu encontrei um encantamento em ajudar pessoas a se revelar artistas, se projetar em sua arte. Então, trabalhar, eu trabalho como nos bastidores, mas ao mesmo tempo eu estou lá, às vezes, como o artista em execução. Ainda estou na Ciclos, retorno nesse momento a Ciclos. Pronto, vamos falar o seu período de Ciclos. Foi? Você entrou na Ciclos em 2005. 2005. Foi tudo muito junto, era quadrilha, era teatro, era dança. Ciclos, era dança, era artesanato, era costura, porque na minha cabeça eu sabia fazer as coisas e me arriscava a fazer. Não sabe fazer. Aí tem a Ciclos. Qual a importância da Ciclos aí, né, nesse processo seu? Vixe, vai desde a me reconhecer como pessoa que se relaciona que pode e deseja se relacionar afetivamente com outras pessoas, como também atravessou meu momento de compreender minha condição de homossexual, né? De artista do interior, não, e ser artista no interior é uma viagem, né? Que às vezes ser artista na capital, não fazendo distinção no sentido de que um é melhor do que o outro, mas as experiências são totalmente diferentes. A Ciclos foi o que me possibilitou sentir o que é ser artista profissional. Né? Porque agora a gente nós não íamos ensaiar na aventura apenas do ensaio. A gente agora tinha objetivos muito específicos, com projetos e concepções muito bem definidas, antes mesmo do próprio espetáculo começar a ser ensaiado. E isso é uma noção de profissionalidade dentro da arte, que também não é obrigatória, mas que foi muito bom assim, experimentar isso. Mas tem uma coisa aí, tipo assim, você em quantos ciclos? Né? Você quantos meses de preparação? Isso desde a concepção, oficina, ensaio, até chegar numa exposição. Porque depende assim, muito do processo em si. Né? A Ciclos, como o Guaran, ele arquiteta o espetáculo previamente, apesar de ele não nos comunicar em sua totalidade, mas no momento da construção, ele vai conseguindo encaixar dentro de um roteiro que a gente não às vezes sequer percebe que está trabalhando dentro de um projeto. Aí depois é que começa a se revelar que aquelas aulas de 2 meses, eu não sei se entra dentro do período, estava sendo contado ou não. Mas aí, então vamos colocar depois disso, dessa construção, eu sei, porque eu também converso com o Guaran, e aí eu sei que tem pro dançarino tem uma preparação teatral que é você que faz. Isso. Né? Dentro do processo criativo, que vai combinar com os ensaios mais específicos depois e com a apresentação lá no final. Então, assim, é um período, nós que trabalhamos o Junino, ele é muito imediato, né? Sim. Porque eu estou começando, eu ensaio aqui, eu faço o meu projeto, 3 meses depois eu já estou me preparando para a estreia, eu estou um período específico que eu sei que eu vou dançar dali até, né, daquele ponto até aquele outro ponto. Vocês, na Ciclos, eu acho que como qualquer outro tipo de arte que não tem não é sazonal dessa forma, você às vezes se prepara por meses e meses e meses, e pode ser que aquela finalização nem aconteça. Isso. Né? Como é que é isso? Eu gosto muito dessa possibilidade de não acontecer. Porque as coisas às vezes realmente não acontecem. Mas o experimentado agora acho que é o principal. Eu lembro que a primeira experimentação de preparação foi para dançar o Sob Pressão, e que a única coisa que o Guaran dizia é que a gente ia subir em grades, nada mais. E a gente ia para o Rio. Então, a aventura de ir para o Rio, um grupo, né? Conversando, vivenciando. Para o Rio, um rio, acho que era da Muita Verde, não? Sim, tá. Eu sei que era no Rio de Janeiro, o Rio daqui, Rio com água, tá certo, entendi. Mas para quê? Para correr na areia, para poder fazer exercícios, ao invés de usar a sala de ensaio,
mas ter essa experiência do criar força, do desenvolver impulso, do desenvolver consciência corporal dentro da natureza. Então essa foi uma experimentação. E que durou anos, cerca de 2 anos, para a gente poder, né, dentro dos altos e baixos, iniciar um processo coreográfico. Então o corpo ainda... Você está falando de supressão. De supressão. Só que a partir daí, essa experiência corporal, ela vai para os outros espetáculos. O que talvez assim, a Ciclos tenha dificuldades de conseguir desenvolver projetos num curto espaço de tempo é porque existe uma renovação de bailarinos permanente. São poucos os bailarinos que permanecem. Por quê? Por diversas questões de tabuleiro, né? As pessoas precisam trabalhar, infelizmente não tem um apoio que eu possa dizer eu vou me dedicar a esse projeto. Não esse projeto. Porque às vezes é preciso sim, às vezes não. O prato na mesa é fundamental. Fundamental. E a família cobra, né? E a família cobra. Ser artista tem muito dessa pressão. Hoje eu ganho para trabalhar como artista e mesmo assim, o que é que você faz? Ele não faz nada. E é porque isso lhe rende algum dinheiro. Não rendendo, então, a família não quer nem saber disso. Não, aí né? Complicado. Mas assim, do que eu te conheço, né, de algum tempo, eu percebo que a tua história com a Ciclos, assim, me transformou muito, como artista. Não estou falando como pessoa, estou falando como artista. Né? O menino que eu conheci lá na época da quadrilha e tal, na São João Batista, que vivia fazendo movimentos de balé. Sim. Né? Dava uma paradinha lá para explicar alguma coisa, lá estava Samuel com a perna e o braço. Em constante alongamento. Em constante alongamento. E o cara que eu vi dançando o Desaparecidos, eu consigo ver 2 pessoas inteiramente diferentes. Sim. Né? Assim, um cara consciente do seu físico, do seu corpo, né? da sua interpretação ali. Enquanto ali eu via um menino muito, eu sou mesmo que, eu quero fazer mesmo que, assim, meio muito buscando ainda. Assim, você adquiriu essa consciência mesmo como pessoa, como bailarino, como ator, como pessoa mesmo? Eu acho que o adquiriu é muito pesado, né? Assim, eu estou adquirindo. Mas não somente pela dança. Eu acho que boa parte da minha consciência corporal enquanto artista, da minha flexibilidade em coordenação motora para desenvolver outras atividades como bordado, não sei pintar, né? Adoraria pintar, mas sou um bom artesão. E outras modalidades artísticas, outros tipos artísticos, também vem muito do meu estudo, sabe? Então, assim, eu gosto muito da literatura, eu me formei em letras em inglês, e a experiência de estudar literatura inglesa associada também à dança e ao teatro, a uma leitura interpretada, a uma construção de um folder a partir de uma história literária. Então esse conjunto, essa miscelagem de possibilidade artística me faz com que não somente minha mente, mas também o meu corpo consiga ter essa noção do movimento. Entendi. Um garoto de 16, 17 anos que está se descobrindo enquanto artista, você indicaria o quê? Aí. Sonhar. Sonhar porque chega um momento que o que resta mesmo é a vontade, é uma vontade. E sem essa vontade, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não está trabalhando, principalmente na condição de jovem, quando a gente mora numa cidade pequena, que está lá estudando, que às vezes as nossas referências são apenas a TV, não o cinema, porque não tem cinema, apenas festas em bares, porque a gente não tem um teatro, quando eu digo apenas, não é tirando o valor que existe às festividades, porque lazer é lazer, mas é fato também que é limitante. Então sonhar em ver espetáculo, sonhar em estar em espetáculo, sonhar em ser algo diferente do que se é hoje. Porque às vezes é confortável ser o que é hoje, mas às vezes é muito bom
olhar para trás e descobrir que você é imensamente diferente do que um dia você foi. Você sonha ainda? Eu digo sonhar por isso, porque com o tempo a gente vai ganhando responsabilidades que o sonhar livre também começa a se limitar. Eu sonho, mas sonho bem menos do que antes. Faz falta? Faz muita falta, porque sonhar nos traz alegria, força, impulso. E esperança, né? Esperança. Esperança, dá vontade de saber que pode. Porque a gente sempre pode, né? No fundo a gente pode. Todo mundo dizendo que não pode, mas tem uma hora que a gente sabe que pode. Pode, precisa do impulso. Precisa de apoio, mas se não tiver apoio, a gente vai também. E também, quando penso na juventude, eu enquanto professor da Escola Francisco Moreira, tenho muito prazer, muita Você tem alegria. alunos de que idade? Tenho alunos de 14 a maioridade, assim, adultos, já que são pais. Uhum. E é isso que eu penso, assim, às vezes eu olho, existe lampejos de sonho ali, só que às vezes não tem os caminhos para poder encontrar assim, pronto, isso aqui é verdade, eu estou com o pé no chão, eu posso conseguir. E eu tenho um sonho que essa juventude, ela consiga assim, esperar o melhor para ela. Não somente estar em tabuleiro, mas ir afora e voltar a tabuleiro com muitas coisas, porque eu fiz esse processo. Nós já fizemos, né? Eu morei fora, voltei e sei que dou muitas contribuições a tabuleiro por conta dessa coisa, do sonhar, do sair, do voltar, e do querer também voltar para outro lugar. Mas você lida hoje diretamente com uma parte da juventude, você está tendo uma escola que a gente sabe que não é das mais fáceis. Sim. Né? Quando eu digo das mais fáceis, não é porque seria uma escola difícil e problemática, mas é uma escola que passa. Né? Por diversas questões, porque a gente está lidando com adolescentes. Com adolescente, né? E adolescente desassistido, a grande maioria. Desassistido nas suas necessidades íntimas. Né? E é isso aí, né? Porque às vezes a gente pensa que as pessoas elas precisam somente do comer, né? Mas às vezes está saciado, mas ainda sente fome. E esse fome é de quê? De experiências, de emoções, de sensações. E que a gente consegue isso com o quê? Com a arte. E aí às vezes o fato de não ter isso, você busca outras adrenalinas que talvez não sejam tão interessantes, como a gente acabou de escutar. Uma moto em alta velocidade, desnecessariamente, que pode causar um acidente, inclusive mostra que nós já pegamos muitos jovens dessa forma. Aqui, né? Jovens que têm atitudes que não é bacana, que possam prejudicar os outros. Nós tivemos exemplos há pouco tempo atrás. Não acho que isso seja um problema deles, é um problema nosso enquanto sociedade. Né? Uma sociedade que não cria espaços. Nós vivemos uma sociedade que não cria espaço para o jovem e que cobra muito dele. Né? A gente precisa... E você trabalha com parte dessa juventude diretamente. Sim. E por isso que é uma grande aventura. É um exercício diário de... não só de lidar com essa necessidade primária, mas também de lidar com uma necessidade que sequer ele sabe o que é. Eu quero uma aventura, então qual é a minha referência de aventura? Eu entendo que hoje existem pessoas que trabalham com grau, né, profissionalmente, mas eu também entendo que essa prática é uma prática que, quando é feita irresponsável, causa exatamente acidentes. Aí, fazendo uma comparação aqui indevida, né, porque é sempre muito ruim comparar, mas a adrenalina que eu sentia quando eu dançava era uma adrenalina sufocante. Era uma adrenalina assim, orgasmática, era uma adrenalina que me dava um prazer, tanto quanto quase que fazer rapel, porque eu fiz rapel. Então assim, eu consigo fazer essa distinção aí. Só para lembrar, você continua. Eu cheguei um dia, você tinha acabado de fazer uma apresentação e você estava vomitando lá fora. Sim. Né? Eu acho que é disso que você está falando. É disso, é tanta emoção que não cabe em si. De tanta energia. Essas pessoas não têm noção do que é isso. Essas pessoas que eu estou dizendo, com quem você lida.
Mas eles, sem saber, eles buscam isso, Sim. né? Eles buscam isso. Se você disser que dentro da sua arte ele consegue atingir esse nível de orgasmo, ele não vai acreditar. E talvez ele não consiga, ou não todos eles. Mas eles vão atingir em outras situações. Nós ainda estamos no processo de achar que se você bota uma quadra e joga uma bola para ele, vai resolver todos os problemas dele. Mentira. Não vai. Não vai. Né? É outra coisa, é outra história e cada um tem a sua. Mas a nossa sociedade, especialmente na cidade pequena como a nossa, ela não está preparada para isso. Ela está preparada para cobrar, mas ela não está preparada para ofertar. Né? E aí eu volto à história, você convive com esse jovem, como é que você faz? Eu não tento me imaginar dentro desse processo. Talvez, assim, à medida que a conversa vai passando, eu percebo que eu entro em contradição sobre o sonho, porque eu ainda sonho, eu ainda desejo uma realidade diferente, porque eu queria muito, muito que essa galera pudesse atravessar essa jornada, né, de jovem para adulto com muitas experiências. Então, por isso, eu tento, né, são tentativas com muitas falhas, de ser paciente, de ser compreensivo, de ser inclusivo, de ser educado, mas também ao mesmo tempo de ser um pouco mais rígido, um pouco mais incisivo. Às vezes, né, infelizmente a gente surta também, alguns gritos saem, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de baixar a cabeça e pedir perdão. Foi no Francisco Moreira que eu aprendi a pedir perdão. Exatamente por E ao pedir, você ensina a pedir também, né? É exatamente isso, né? Porque no desenvolver de convivência, assim, né, com o passar do tempo, em determinadas turmas a gente cria um certo tipo de afeto e que não é muitas vezes pela matéria qual eu dou aula, né, que é inglês e muitas outras, mas sim pela relação interpessoal que pode existir entre um professor e um aluno dentro do espaço educacional, onde eu digo, você não é ruim. Você só está se comportando de forma indevida. Claro que às vezes a gente diz assim, deixa de ser ruim, mas assim, eu acredito nessa galera. Né? Eu acredito que às vezes o cair é uma queda normal que cai, né? Mas o dar a mão eu acho super importante. Complicado. O nosso papo está muito filosófico, né? Eu acho que a gente tem que passar. Mas assim, só para dar. Eu acho assim, quando dizia assim, aprendi a pedir perdão. Né? Enquanto sociedade, a gente tem que pedir perdão todo dia para essa galera, né? A gente deve muito a eles. Muito mais do que ele não nos deve. Porque na realidade ele não deve o que não foi dado a ele. Então não tem dívida dele, é só nossa. E foi muito prometido. E isso não é só de uma classe social. É de juventude, de uma maneira geral, de qualquer classe que seja, numa cidade pequena como a nossa, com uma visão institucional estreita como a nossa, né? Em que se cobra tudo e não se dá nada. Né? E a arte, né, assim, existe uma arte cara, mas existe uma arte barata, que se a gente hoje não consegue ofertar uma qualidade de vida, um bem-estar para essa juventude, o que custa, né? Os movimentos culturais começarem a também pensar coletivamente, que é uma questão também que eu penso muito dentro do Tabuleiro do Norte, uma vez que eu começo a trabalhar com as políticas culturais de Tabuleiro. Ainda a falta de diálogo entre os outros tipos de arte, né? Entre dança, uma modalidade de dança e uma outra modalidade de dança. Exemplo, né, um contemporâneo com o movimento junino. Outro exemplo, a própria capoeira com outras danças que estão dentro de tabuleiro. Existe um movimento belíssimo, mas ainda trabalhando com tentativas de união, mas ainda muito lento, de compartilhar. De produzir sua arte, não somente dentro do seu espaço de treino, de ensaio, de preparação, mas em praças coletivas, né? E também o intercâmbio entre os grupos. Falta, assim, eu sinto falta desse intercâmbio entre os grupos,
de repente um grupo ir a outro grupo e ofertar uma oficina. Ofertar assim livremente, à medida que eu ofereço, eu também posso receber. E, para além disso, construir coletivamente políticas, assim, exigir coletivamente políticas onde todos possam estar sendo beneficiados. Ao invés da música dizer eu quero tudo para mim, e a dança também dizer eu quero tudo para mim, dizer assim, nós queremos tudo para nós. Né? E dividir mesmo. Dividir responsabilidades, dividir tudo. E sem a competição, né? Eu sou melhor, o outro é melhor, você aqui é melhor, a minha arte, tu não é. Essas coisas todas que teria que. Nem cabe competir. Por quê? Porque quando eu penso. Mas parece que a gente foi construído nesse processo, cara. Mas a gente foi, mas a gente consegue sair. Porque não dá para competir a pintura, o grafite com dança. Não dá. Só som. Só som. O que dá para ser feito entre modalidades de arte diferentes é o no máximo somar. Eu lembro que chamava assim, eu entendo que o poder público teria que fazer mais. É obrigação dele fazer mais. Ele é pago para fazer mais. Está tudo certo. Mas na minha juventude, nem o poder público a gente nem tinha consciência de que o poder público tinha essa necessidade. Eu não estou dizendo que isso está certo. Eu estou dizendo que a gente, bora juntar aqui, bora fazer nossa parte, bora junta aqui, soma ali, pega a comunidade. Isso meio que desapareceu. Tu estava falando lá atrás da questão do sonho. É o sonho que desapareceu? Porque como eu não me junto mais, como eu não faço mais, como eu não estou dentro desse processo de acreditar em alguma coisa, mesmo que essa coisa seja ilusão, aparentemente a esperança está acabando. Quando minimamente adormecida, talvez não seja o sonho, mas um sonho, né? Talvez o sonho de fazer. Né? Porque eu conheço muitos artistas que têm muitos projetos e não fazem, não executam, por falta de recurso, por falta de apoio, por falta de inúmeras questões. Mas se a gente tem uma união entre grupos, e eu digo, olha, eu quero fazer uma apresentação na praça, e um determinado grupo de uma banda que tem aquele som para ensaio, pronto, eu posso entrar contigo para o ensaio, mas o que acha de você, de repente, me coreografar? Eu ajudo com o som, você me ajuda com a oficina, então aquilo que hoje ainda, né, por diversas questões do poder público, né, e as políticas culturais, a nível do Brasil, Estado e tabuleiro ainda não consegue abarcar todo mundo, a gente pode dar as mãos mesmo. E é esse espírito que morreu, esse espírito de união. Não, quem possa morreu não, adormeceu, né amor? Talvez essa fé, sabe? A gente tem que voltar a acreditar, né? Não esperar, acreditar. Eu vou dar um exemplo meu. Assim. Eu tenho uns 2 anos que eu tenho um projeto para ser desenvolvido do movimento junino. Eu sou um cara do movimento junino. Eu já fiz 1000 coisas no movimento junino. Então, aparentemente, seria fácil para mim voltar a fazer, né? A estar no movimento. Aqui na minha cidade. Em qualquer outro lugar fica fácil, porque eu vou apenas com as ideias e lá eu tenho toda uma assessoria para a construção. Inclusive sou convidado para isso, mas eu tenho um projeto para a minha cidade, já durou uns 2 ou 3 anos. Sim. Prontinho assim, sabe? Todo esquematizadozinho. Esse ano eu jurava que eu estava em prática. E aí tem aquele momento, não é específico, porque eu não recebi apoio daqui, porque nada a ver, é meu. Eu vou fazer. Não. Vou não. Sabe assim, a fé desaparece de uma hora para outra. Por culpa minha mesmo, enquanto artista, enquanto fazedor. E eu estou falando de um cara que tem uma experiência absurda nesse fazer. Eu faço isso há mais de 50 anos. E aí eu fico imaginando um garoto de 16, de onde é que ele vai tirar essa fé? Que é isso que eu queria. Eu não estou querendo tirar a esperança, estou querendo encontrar essa fé, né? Entre nós mais experientes. Como é que a gente reconstrói nesse garoto
essa possibilidade, entendeu? Assim, acredita que tu faz, acredita que dá certo, se junta com mais um que dá certo. Eu acho que falta, eu não sei qual é a linguagem que a gente teria que usar, mas essas pessoas têm que acreditar como nós acreditamos. Quando você num catecismo, seguiu uma menina e no outro dia tu estava no movimento cênico, que depois você esteve dentro de uma quadrilha, depois na tríplice, né? Cênica. Tríplice cínica. Eu gostei do nome cínica. E eu acho que vocês eram meio cínicos mesmo. Cínico no sentido de cortante, assim. Eu gosto da ideia. Mas não é isso. Alguém te conduziu, assim, essa esperança e essa fé te conduziu a isso tudo, não foi não? Foi, mas também era um desejo de conectividade, onde naquela época a gente não tinha, e hoje a gente tem um grande desafio chamado celular, né? Que dá uma ideia de viver realidades que na verdade não existem. Um paralelo, né? Então eu não tinha um celular para jogar Free Fire, o que eu tinha para fazer, e como não dava para jogar futebol na rua porque os meninos não aceitavam que naquele momento a questão da homofobia era muito agressiva, o que restava para mim eram espaços mais sensíveis, né? Então para mim teve essa rota. Então o que é que hoje eu penso para poder pelo menos minimizar essa celeridade que as pessoas estão indo para a solidão, né? Para a desistência da arte, para a desistência da experimentação. Inclusive, pela educação. Inclusive pela desistência da vida. Da vida. É pela educação mesmo, porque olha, se ir para a praça, hoje o esporte ele tem ainda esse poder muito forte de ser, né, imã para pessoas irem praticar esporte, vôlei, futebol, em quadras. Um dia a arte também foi assim, e que eu vejo que existe um movimento super interessante que essa parte que dança na praça, consegue levar. Mas se a gente puxa para um teatro, é uma dificuldade intensa. Se a gente puxa para uma dança contemporânea, é uma dificuldade intensa. Pela falta de vivência, pela falta do contato. E hoje até de equipamento. De equipamento, né? Imagina se a gente também tem um instrutor para dança contemporânea numa praça. Imagina se a gente também tem um instrutor para capoeira na praça também. Então, isso talvez, e é um trabalho que não tem resultado de imediato. É um trabalho que precisa de tempo. Um mês dá 2 pessoas, 2 meses talvez dê uma, no terceiro mês talvez 3, no quinto mês talvez continue só com 3, mas com um ano. Com um ano, muitas pessoas viram. E vai dizer lá tem. Eu acho que o estudo do conhecimento também. Eu vi um dia desse um capoeirista falando, né? Dentro de um grupo de capoeira no morro, acho que é no Rio, e de como a musicalidade dele está envolvida com a ancestralidade, aí vem o teatro, vem tudo a capoeira não pode ser só o jogo. Sim. Né? A desculpa do começo está tudo bem, mas aquela galera está tão envolvida ali, aí onde entra a questão do intercâmbio, né? Se você buscar dentro daquela modalidade essa ancestralidade, se você buscar o que se pode fazer culturalmente na questão do teatro, na questão de movimentos mais da dança afro e tal, não só, então você teria ali um grupo muito mais forte do que apenas nada. Capoeira já é muito massa. Já é muito massa. Mas vício de linguagem. Mas eu teria mais. Muito mais. Todo que você pode agregar, entende? Papo bom, mas a gente conversaria 2 dias, né? Dava para conversar muita coisa. Pois é, queria que tu... E assim, não quero terminar com uma desesperança. Então eu queria que você construísse aqui uma esperança nesse processo, para a gente acreditar que no futuro a gente pode ter uma sociedade que é mais acolhedora. O que eu posso dizer é que a gente possa voltar a sentir, né? A sentir com o corpo, a sentir com a alma. Às vezes assim, a gente se limita a sentir com o corpo, mas o corpo sente e na hora que para de tocar, parou de sentir. Mas a alma reverbera, né? E sentir com a alma é construir lembranças, construir experiências, construir um arsenal histórico íntimo, individual e coletivo, onde a noção de unidade
coletiva possa não ser dita, mas possa ser vivida. E nada melhor do que um movimento artístico em sua máxima abrangência, vivência, experimentação para que a gente possa aprender a reviver, né? A voltar com uma nova forma de enxergar a vida mesmo. Tu acredita nisso? Eu quero acreditar, eu acredito. Eu Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar para viver. Eu também preciso acreditar nisso. Cara, muito obrigado pela conversa. Espero ter outras. Tá bom? Teremos, estamos aqui. Mas tá bom. Tenho muita admiração por você. Agradeço. Obrigadão. Obrigado. Tchau.